Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise dessa quarta-feira, dia 26 de novembro. Temos grade boa, com jogos da Champions League e um jogo complementar aqui do Brasileirão, muito mais importante para o Fortaleza do que o Bragantino. Então a gente vai começar aqui na Liga dos Campeões, com esses jogos aqui. Esses dois jogos, assim, nem fiz tantos estudos assim, porque a grade aqui tá bem, da Champions League tá bem. Enfim, vamos lá. Copenhague e Karaite. São dois times aqui, claro. Copenhague tá um pouquinho ou pouco mais à frente aqui da prateleira comparado ao Kairat. Na classificação, Copenhague aqui tá, os dois times, né? O saco de pancadas aqui da Champions League. Assim, por essa cotação do Copenhague, que vai enfrentar o Kairat dentro de casa, assim, é um jogo complementar. Tanto esse jogo aqui, tanto do Paphos. Então, esses dois jogos aqui é complementar. Já o Arsenal e o Bayern de Munique é um jogo aqui prime do dia. O Arsenal tem feito uma linda temporada com o comando do Arteta, futebol mais efetivo, sólido. E aqui, cara, vai ser um jogão porque o Bayern de Munique é um dos melhores times agora atualmente no mundo. Apesar que o Chelsea é o melhor, ganhou o título mundial, mas o Bayern de Munique aqui tem feito bons jogos aqui. Claro, aí vem a questão das prateleiras e ligas. Bayern de Munique joga a Bundesliga. A Arsenal joga a Premier League com times mais primorosos. Manchester City, Tottenham, United, Liverpool, Chelsea. Então aqui é um jogo teste para o próprio Arsenal. Não, para o próprio Bayern de Munique. Porque é um jogo aqui que o Bayern de Munique vai testar. Será realmente que somos um dos melhores times do mundo? Enfrentando time de Premier League, time da Inglaterra. Então isso também entra em campo. Essa questão das ligas e prateleiras diferentes. Eu vejo aqui, eu não vou ficar em cima do muro não. O Arsenal, ele não perde esse jogo aqui do Bayern de Munique. Eu não sei se ele ganha. E aí, e aí vem a proteção do duplo hipótese, do chance dupla do Arsenal. Dentro da sua casa, vejo com bons olhos essa cotação de 2,20 com uma proteção aqui do chance dupla, acompanhado de alguma outra entrada aqui, de alguma outra dupla. Vai jogar em casa, são confrontos de lideranças aqui, vice contra o primeiro. Quem ganhar aqui dá passos enormes para a classificação. Não digo para a primeira colocação, mas dá passos enormes para consolidar a classificação aqui nas primeiras colocações. Mas eu não vejo o Arsenal perdendo esse jogo aqui. E nos jogos do Arsenal, é, eu não gosto de ficar criando cenários de finalizações, escanteios, gols, se é para gol, se não é, se dá ser um e meio gol, se é para under. É justamente que eu vejo aqui. Acho que o Arsenal ele não perde esse jogo pro Bayern de Munique. Claro, vai ser um jogo bem difícil para ambos os times, porque é muito mais um teste para o Bayern de Munique, porque vai enfrentar o time de Premier League, que é uma prateleira diferenciada, considerando a Bundesliga, e o Arsenal vai enfrentar um time que é totalmente diferente da bolha ali da Premier League. É um time mais aberto, com características de jogadores diferentes. Então isso muda também ali algumas caras. Por exemplo, o Arsenal ele enfrentou o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, pelas características, é um time mais defensivo. Até mesmo nas últimas temporadas, o Atlético de Madrid tem sido muito ofensivo. Mas quando enfrenta esses tipos de jogos assim grandiosos, o Atlético de Madrid tende a fechar a casinha. Então é um time mais defensivo. Aqui tá, o Bayern de Munique, a gente não sabe esse comportamento. Se é um time que vai ser mais retraído, que vai ficar com a posse de bola ou não. Então é um jogo também para a gente não assim clicar e falar: o Arsenal vai ganhar, o Bayern de Munique vai ganhar.
É um jogo aqui também para assistir, para acompanhar, para saborear o dia de hoje. Mas também eu não vejo aqui o Arsenal perdendo esse jogo, até mesmo porque tem jogado bem, é, principalmente tanto na Premier League também aqui, né, na Champions League. Tem jogado muito bem, futebol mais efetivo e sólido. Isso, é o que basta. Fazendo gols, ganhando as partidas, é campeão de tudo, tanto da Champions League e tanto da Premier League, tanto em campeonatos corridos. Então, essa é a característica do Arsenal. Já aqui no Atlético de Madrid e Inter de Milão, é um jogo aqui cascudo, porque são dois times aqui. O Inter de Milão perdeu o clássico agora do Milan, totalmente under goals, perdeu de 1-0. E aí eu falo fora de casa, fora de casa, porque os dois times é do mesmo estádio. Mas a Inter de Milão tem feito bons jogos aqui na Champions League e também no Campeonato Italiano. Aqui no Atlético de Madrid ele perdeu duas, mas salvo engano, ele perdeu duas fora de casa. Ele perdeu o próprio Arsenal. E aqui não dá pra buscar. Aqui mudou aqui, não dá pra buscar outros jogos aqui. Mas ele perdeu duas fora de casa. Ele ganhou aqui os dois jogos legais, né, e até mesmo justificáveis essas vitórias. Tem que ganhar desses times que, se tu queres ali estar na classificação da Champions League, tá bem colocado, tem que ganhar essas partidas dentro de casa. Então, beleza. Então as duas derrotas foram fora de casa e a Inter de Milão tem feito bons jogos aqui. Futebol primoroso, futebol bem consolidado aqui, principalmente na Champions League. É um jogo aqui difícil, até mesmo por um cenário aqui de desenvolvimento. O mercado ele entende, ele entende que é um jogo mais pro over goals do que pro under, mas é um jogo que pode ser muito mais under goals do que parece. Até mesmo por se tratar de futebol italiano e espanhol aqui. E aí eu vejo mais truncado, mais assim, muito volume de chutes, né, de escanteios, mas eu não vejo aquele jogo tão assim, com a necessidade de gols. Porque o Atlético de Madrid aqui vai enfrentar aqui um time mais consolidado aqui da Champions League. Quer dizer, dentro de casa. Enfrentou o Arsenal. E a Inter de Milão também. Então eu vejo o jogo aqui mais estratégico, mais assim, um pouco mais cadenciado e poucos gols nessa partida. Franco de Atalanta não, o Liverpool. O que eu vou falar do Liverpool, cara? Perdeu do Forest dentro de casa em Anfield 3-0. Gol do brasileiro Murilo, primeiro gol. E assim, por essa cotação 1,30, jogando dentro de casa com o PSV, será que vale a pena? E assim, é a última chance do Liverpool aqui, jogando em Anfield, até mesmo jogando aqui dentro de casa. É a última chance. É o benefício da dúvida. Porque se não ganhar do PSV, vai ganhar de quem então? Porque. E aqui ganhou do Real Madrid na última rodada, beleza? E não jogou sim, para ganhar do Real Madrid. É que o Real Madrid não jogou nada. E essa é a questão também. O Real Madrid não jogou nada. Mas da Champions League aqui, o Liverpool tá ganhando seus jogos, principalmente dentro de casa. Então aqui. Vale considerar aqui, pelo menos, uma vitória do Liverpool. E aí vem aquela questão. Uma cotação de 1,30 do Liverpool em pré-live não tem valor. Não é relevante. Pelo momento do Liverpool, o Liverpool tem feito péssimo. Não é péssimo. Não encontrou seu bom futebol das últimas temporadas. É isso. Não encontrou. E aí eu já bato nessa tecla. É questão emocional, psicológica. Pô, teve a perda do Jota. E eu vou entrar nisso toda hora. Isso entra em jogo, querendo ou não, faz parte ali da mística, né, do envolvimento dos jogos. Enfim. Mas por essa cotação em 30 aqui não vale a pena adentrar uma vitória do Liverpool jogando dentro de casa. Espera essa cotação subir justamente percebendo que o Liverpool não está jogando bem, e tem sido assim, tem sido aqui nos jogos aqui da Premier League.
Deu uma bugada aqui, mas eu vou continuar aqui. Cadê? É, cadê a Champions League? Vamos lá. Aqui é tudo ao vivo mesmo. Deu uma bela de uma bugada aqui na questão da onde eu estava, mas aqui é tudo ao vivo mesmo. E é sem corte, hein? Sem corte aqui, mas vamos levar em consideração aqui o jogo do Liverpool. Para uma odd de 1,30 não vale a pena. Deixa essa cotação subir, percebendo que o Liverpool não começou bem. Essa cotação ela vai subir, não de uma maneira explosiva, mas bem gradual ali, chegando ali no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, 1,70. Se o Liverpool começar amassando, eu acho que ela vai dar uma estabilizada. Vejo um jogo para gols, porque o Liverpool precisa muito de uma necessidade de vitória. Não porque precisa aqui na Champions League, mas por estar jogando dentro de casa. Vai jogar dentro de casa, precisa de resultados e precisa, além do resultado, precisa jogar bem, desempenhar o bom futebol justamente para conquistar os torcedores, a gente que gosta do Liverpool, eu gosto do Liverpool. Então, assim, além do resultado aqui do Liverpool, o fato de jogar o bom futebol é determinante aqui para o Liverpool, para esse jogo aqui, para esse confronto contra o PSV. Ganhar esse jogo de 1-0, sofrendo, fazendo um gol no finalzinho, não vai adiantar de nada. O Liverpool ele precisa jogar o bom futebol para mostrar aos seus adeptos ali do Liverpool para fazer um bom futebol e tentar engrenar ali os seus caminhos de vitórias nos próximos jogos. Nós temos aqui o Olympiacos e Real Madrid. Eu vou deixar isso aqui um jogo complementar. O Real Madrid vai ganhar? Não sei. Empatou aqui com o Elche. Não tem jogado ali o futebol tão primoroso. Vamos deixar ele de escanteio. PSG e Tottenham. Aqui é um jogo. Salvo engano, acho que foi final acho que da Supercopa. Campeão da Europa League com o campeão da Champions League. Tottenham deu trabalho aqui pro PSG. Acho que o jogo foi prorrogação. O PSG foi campeão. Foi pros pênaltis, enfim. O Tottenham deu trabalho, jogou muito bem aqui. Cotação justa. Não vejo aqui uma cotação tão errada aqui. Tottenham ter feito um bom jogo. Não perdeu aqui na Champions League. Não perdeu. Duas vitórias e 2 empates. Não. As vitórias vêm dentro da sua casa. Então empatou 2 foras aqui. Empatou 2 foras. Porém o PSG não é um dos melhores mandantes. Ele é um bom visitante. Mas ele perdeu aqui dentro de casa. E ganhou uma. Ele perdeu contra quem? Vamos aqui, é tudo ao vivo mesmo. Deixa eu ver. Ele perdeu de Bayern de Munique. Aceitável. Derrota aceitável. Ganhou do Leverkusen, ganhou do Barcelona fora de casa. Bom resultado. Esses dois, extremamente, resultado importantíssimo. E vai enfrentar aqui o PSG, levando em consideração o seguinte. É um típico jogo que o PSG ele precisa pontuar. No máximo aqui ganhar. Porque senão ele pode se complicar aqui na classificação e caindo aqui nessa parte verde mais clara aqui. Então é o típico jogo que o PSG ele precisa ganhar o jogo de qualquer resultado. E aí vem ao contrário disso. O Liverpool ele precisa ganhar o jogo e desempenhar o bom futebol. O PSG não necessariamente precisa desempenhar o bom jogo ou o bom futebol. Ele precisa ganhar essa partida. Justamente para não perder o time aqui da Champions League e não se complicar lá na frente, para não ficar fora aqui dessa zona mais verde da Champions League. Então, é um típico jogo que o PSG, não importa se vai jogar bem ou não, ele precisa ganhar essa partida aqui de 1-0 sofrendo. Justamente para não se complicar, porque o Tottenham não é um time bobo. Fora de casa, não tem nenhuma derrota. Então aqui é muito diferente esses cenários. Já que no Sport o Clube Bruges, o Bruges deu muito trabalho pro Barcelona, né? Empatou 3-3. Não é um time bobo.
Não é um time bobo, o Clube Bruges. Tá aqui, né, nos playoffs aqui, tá dentro. É um típico jogo aqui, carne de pescoço, porque o Sporting não tem jogar aquele futebol tão ali relevante. É um jogo mais complementar aqui. E esse jogo do Bragantino também é um jogo mais complementar também, não no sentido que não é importante. É muito importante para o Fortaleza. Extremamente importante. Para o Bragantino também. O Bragantino é importante porque assim, qual que é a tese do Bragantino? O Bragantino a gente não sabe. E aí vem a questão é, da falta de pressão. De torcida. Não tem torcida, é uma cidade ali, os jogadores estão acomodados e tal, só que, papapi, papapó. Então a gente não tem a noção da relevância desse jogo em relação ao Bragantino. Por exemplo, ele precisa ganhar, precisa, porque ele vai para pré-Libertadores aqui, empata com o São Paulo em pontos. Não em saldo de gol, mas de vitórias, passa em vitórias. Fica aqui no G8, e aqui o G8 é extremamente importante porque se o Fluminense e o Cruzeiro for para a final, vai abrir G8, entendeu? Então aqui pro Bragantino, se ele realmente pensa com o objetivo de estar ali numa pré-Libertadores, esse jogo sim se torna uma extrema, uma questão muito crucial e importante para o Bragantino. Mas vem a questão da falta de pressão. É uma cidade ali de Bragança Paulista que não tem aquela torcida tão fervorosa. Por exemplo, eu vejo aqui uma torcida mais fervorosa para o Mirassol, na cidade lá de Mirassol, do que no Bragantino, do que no próprio Bragantino. Então, assim, é um clube empresa, é um clube ali que já cumpriu o objetivo, não caindo, tá ótimo. Mas para o Fortaleza aqui é extremamente importante, porque se ganhar aqui vai para 37. Dependendo aqui do jogo do Santos Internacional, eu estou gravando antes desse jogo, pode até empatar aqui se o Santos perder para o Internacional. Empata o número de vitórias, empata o número de pontos. Então aqui é um jogo que a vitória é necessária para o Fortaleza, mas não indica que vai ganhar. Mas pode empatar aqui. Empate aqui contra o Bragantino não seria um mau resultado também. Não seria. Não seria. Vai para 35. E aí, claro, dependendo desse jogo aqui do Santos, que o próximo jogo contra o Fortaleza, acho que deve ser dentro de casa. Deixa eu ver. Tá, é contra o Atlético Mineiro. Se o Fortaleza ele empata aqui, vai para 35, e o Santos perdendo aqui do Internacional, fica 37. 35. Aí se ele ganha do Atlético Mineiro, vai para 38. Mas aí o Santos enfrenta o Sport. Beleza, tem que ganhar. Se o Santos não quer se rebaixar, tem que ganhar do Sport. Então aqui, o empate não seria tão assim gravoso pro Fortaleza. Não seria tão grave. Mas uma vitória aqui seria extremamente importante, justamente para escapar aqui e ficar mais próximo de sair da zona de rebaixamento. Enfim, no mais é isso. Tamo junto, é nóis.